Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há nossos corações no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou direto ao assunto. Todos nós, independentemente da nossa posição social, independentemente do que formos, do mais famigerado ou flagelado mendigo, a pessoa mais afortunada do mundo que você pode dizer, quem é o homem mais rico do mundo? Essa pessoa, enfim. Quem é a pessoa mais que tem mais bens do mundo? Enfim, seja lá quem for. A pessoa mais miserável do mundo. A pessoa que tem simplesmente tudo e mais um pouco. Todos nós estamos nus e completamente visíveis a Deus. Nada fica escondido, nada fica oculto. E o que é capaz de fazer isso acontecer? Por quê? Por que isso acontece? Primeiramente, a gente precisa entender que o poder restaurador da palavra de Deus quer se fazer presente em nossas vidas. Quer se fazer presente na tua vida. O poder restaurador da palavra de Deus, ou seja, aquele poder que literalmente vai restaurar você, vai trazer a você uma nova vida, é o poder que vem diretamente do Deus Todo-Poderoso usando a sua própria palavra. Não se esqueça, Jesus Cristo se confunde com a própria palavra. E o Verbo se fez carne. E o Verbo estava entre nós. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito teria feito. Ou seja, tudo é, como diz aquele louvor, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A partir desse princípio em que a palavra viva, Jesus Cristo, sonda mente e coração, e não há nenhuma criatura nesse mundo que possa resistir ao poder da palavra regeneradora, da palavra de Deus, da palavra que é viva, da palavra que é eficaz, da palavra que penetra até o mais profundo da nossa alma e é apta para discernir, ou seja, entende exatamente o que vai dentro de mim e de você. A gente precisa entender o seguinte: graças a Deus que não há nada encoberto, graças a Deus que estamos desnudos, ou seja, que a gente não consegue esconder nada e que Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus enxerga tudo em nós, por que a gente não fala para Ele? Ah, Deus já sabe, mas Deus quer ouvir da minha voz, da tua boca. Deus quer ouvir de nós, Deus quer ouvir de mim, de você. Deus quer ouvir de mim e de você o nosso clamor. Deus quer ouvir de mim, de você, aquilo que nós verdadeiramente temos a falar com Ele. Então eu quero que você coloque no teu coração uma certeza. Tem coisa boa para chegar para a tua vida. A palavra de Deus está sondando as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas. E é essa palavra que vai fazer efeito. E a Bíblia diz que nós vamos tratar. Olha, o versículo seguinte fala que nós vamos tratar. Está escrito, olha, versículo de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amados, eu e você, nós vamos tratar com o nosso Deus. Se a gente sabe que Deus está vendo tudo, que Ele sabe de tudo, por que a gente não pede, Senhor, já que Tu já está vendo, eu posso estar escondendo para todo mundo, mas Tu está vendo? Então, Senhor, conserta a minha vida, eu te peço. Me dá força para eu parar de fazer isso. Me dá força para eu parar de falar aquilo, de fazer aquilo outro. Senhor, me dá força. Você tem que clamar a Deus. Você tem que pedir, Senhor, eu necessito das Tuas forças. Porque se Tu está vendo tudo, absolutamente tudo, e está tudo diante de Ti, e a gente vai ter que tratar contigo, porque não tem jeito, nós vamos dar conta, que nós possamos pedir, Senhor, conserta as nossas vidas, conserta as nossas casas, conserta os meus passos, conserta as minhas atitudes. E para isso nós temos o Santo Espírito de Deus. Você tem o Santo Espírito de Deus sobre a tua vida. Nós temos o Santo Espírito de Deus para que sobre nossas vidas venha unção, venha graça, venha poder de Deus. Porque, queridos, de nós mesmos, de mim mesmo, eu não vou conseguir. Mas com o Espírito Santo na minha vida, eu vou conseguir. De você mesmo você não consegue. Mas com o Espírito de Deus você vai conseguir em nome de Jesus. Agora, parte de nós isso, né?
parte de nós. Porque a palavra de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para atuar em nossas vidas. Ele é poderoso para fazer em nossas vidas o que for necessário para que a gente possa se consertar, ser consertado por Ele. O texto deixa bem claro, Ele é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados, se tudo está patente diante de Deus, por que a gente vai tentar esconder? E por que a gente vai tentar encobrir os pensamentos, se Ele sabe quais são os nossos pensamentos, nossas intenções, os nossos corações? Aí você pergunta assim, pastor, mas se Deus conhece os nossos corações, se Deus conhece as intenções, por que Ele deixa tantos homens maus fazerem tantas coisas más? Queridos, na vontade permissiva de Deus, e naquilo, a Bíblia diz, se não me engano lá em Provérbios, que Deus permite o homem mau para que ele possa agir. Deus permite a obra do mal para que ele haja e entre com providência. Então até nisso Deus entra com providência. Então é por isso que eu estou falando, eu comecei a falar antes da live, né, sobre a situação do Brasil, né, sobre a situação do que está acontecendo no Brasil, do que já está acontecendo e a tendência é sempre piorar. Se a igreja brasileira não se mover em humilhação e humildade e se prostrar diante dele, boa parte, claro, tem feito, mas tem muita gente, queridos, tem muita gente da igreja brasileira, tem muitos crentes que se dizem crentes, que estão brincando, que estão simplesmente falando assim, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, que estão fazendo vista grossa para o que está acontecendo, e quando o negócio esquentar de vez, acabou, gente. Eu expliquei, né, do sapo na fervura, né, o sapo fica naquela água quentinha, daqui a pouco ele vai ser cozinhado, e ele vai morrer. Então, o crente, tem muito crente aqui no Brasil, tem muita gente aqui na igreja evangélica do Brasil, que está conforme aquele sapo dentro da fervura, dentro da água quente, está achando a água mora maravilhosa, daqui a pouco ele está morto, porque ele foi cozinhado. E não tem mais como escapar dessa panela. Então, é necessário que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, sejamos homens e mulheres que estejamos atentos, sabendo que está tudo patente aos olhos de Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ponto. A palavra de Deus está trazendo tudo à mostra, tudo à luz e vai continuar trazendo. E nós vamos dar conta. Ou seja, a gente vai tratar com Deus. Se a palavra de Deus está realmente revelando tudo, se tudo vai sendo trazido à tona, e se as coisas vão acontecer, e se Deus sabe quais são os nossos pensamentos, os teus pensamentos, e se Ele vai agir, se a gente vai tratar com Ele, por que a gente não tem que pedir, então, Senhor, já que Tu vai fazer tudo isso, conserta a minha vida, conserta a minha casa, conserta meu lar, conserta a minha família. Você tem que clamar. Já falei, o Espírito Santo está aqui, está aí. Então, que possamos entender e deixar bem claros e límpidos em nossos corações. Tem milagre de Deus para acontecer, tem bênção de Deus para vir para a tua vida, tem propósito e mais propósitos de Deus, ou seja, tem planos e mais planos de Deus que precisam e devem se cumprir, mas a nossa atitude, queridos, tem que modificar. A nossa atitude tem que ser de homens e mulheres fiéis a Deus, compromissados com a palavra de Deus, compromissados com o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado para mim e para você. Então, por favor, em nome de Jesus, coloca isso no teu coração, deixa o Espírito Santo te envolver e falar contigo e colocar na tua mente, no teu coração e na tua vida. Para você falar, para eu falar comigo mesmo, eu preciso de conserto, eu preciso de unção, eu preciso de libertação, eu preciso da tua graça sobre a minha vida, Senhor. Não quero ser o mesmo, eu quero modificar a cada dia, quero me transformar a cada dia. E você precisa entender isso. Não sou eu que vou fazer por você, nem você por mim. O máximo que eu posso fazer é orar por você. Eu sei que você pode orar por mim, mas até aí... Porque, na verdade, as atitudes têm que ser nossas, ou seja, o Fábio tem que tomar atitude. Você que tem que tomar atitude diante de Deus e falar, Senhor, então, a minha vida está desnuda diante de Ti, então Tu já sabe de tudo, Senhor, eu te peço perdão, peço misericórdia, me ajuda. Me ajuda nesse ponto aqui que Tu sabe que eu estou errando, me ajuda naquele outro ponto que Tu sabe que eu estou falhando. Senhor, eu quero ir para a glória, eu não posso ficar aqui. Gente, o nosso propósito é o céu com Cristo Jesus. Tem coisa maravilhosa para acontecer aqui? Tem bênçãos para acontecer aqui? Devem acontecer, mas o nosso propósito e a nossa viagem eterna é com o Senhor Jesus Cristo, na glória com Cristo Jesus, amados irmãos. Senão a gente foge do propósito, senão não foi em vão a morte de Cristo na cruz do Calvário. Senão tudo que Ele fez foi em vão. Que história é essa?
A Bíblia diz, se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amados, tem vida eterna para a gente. Tem milagre para mim e para você. Tem bênção para mim e para você. Tem bênção chegando para as nossas vidas. Só que a gente precisa falar. Eu tenho que falar comigo mesmo, meu pai. Então, não é só aqui que eu tenho vitória, não é só aqui que eu tenho bênção. Eu tenho a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as vitórias. Eu estou contigo, quero estar contigo na glória. Mas enquanto a gente não sobe, Senhor, aqui é a minha vida na terra. Senhor, me ajuda a ser exemplo. Me ajuda a ser uma pessoa que vai buscar e ganhar almas para Ti. Me ajuda, Senhor, que o meu testemunho, que o nosso testemunho seja um testemunho abençoador para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Porque está tudo patente diante do Senhor. A palavra de Deus, ou seja, o próprio verbo que se fez carne, Jesus Cristo, está trazendo tudo à tona. Está revelando todas as coisas. E não há nada que fique encoberto. E nós vamos tratar. Ou seja, a gente vai dar conta. A gente vai prestar contas. E é claro, cada um de nós precisa entender que necessitamos, mais do que o ar que nós respiramos, da graça do Senhor Jesus Cristo. Do amor do Senhor Jesus Cristo. Da unção que vem sobre as nossas vidas. E é isso que vai acontecer. É isso que precisa acontecer. A tua vida ser movida pela unção e pela graça do Senhor Jesus Cristo, para que você viva e entenda que coisas maravilhosas vão e devem acontecer, desde que nós nos coloquemos diante de Deus, como servos, como aqueles que sabem que Deus está vendo tudo. Então, que a nossa vida esteja a cada dia diante de Deus, em submissão, em adoração, e eu falando, e você falando, e a gente falando para Deus, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Faz aquilo que Tu queres na minha vida, transforma o meu viver, transforma a minha casa, transforma, Senhor. E Deus vai fazer em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está presente, o Espírito Santo está presente em nosso meio. Antes da gente terminar, eu quero mais uma vez, só encerrando com esse texto aqui, que deixa bem claro para mim e para você aquilo que Jesus vai fazer. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Tem nada que Deus não esteja vendo. Então, deixa Deus agir. Antes de todas as coisas, estão nuas e patentes. Então, se eu e você sabemos que a gente está praticando aquilo que é de Deus, gente, aquilo vai ser colocado à mostra, ainda que as pessoas reneguem. E, ao inverso, né? Quem está de brincadeira, Deus também vai mostrar. Deus certamente está de olho em tudo, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, com aquele que a gente vai dar conta, que a gente vai ter que prestar contas. Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está com a tua consciência certa que você está buscando a Deus? Peça isso. Senhor, que eu não esteja fazendo nada por engano, achando que está tudo certinho. Não, Senhor, me dá a tua direção. Deus deu a direção. Você viu que você está realmente fazendo aquilo que Deus quer? Agora é com Deus. Agora é no modo descanse. Né? Eu estava conversando sobre isso com a minha mulher hoje. Falei, minha filha, ativamos o modo descanse no Senhor. Descansar em Deus não significa ficar parado, mas significa entregar todas as nossas preocupações, pensamentos, dilemas. Fala, Senhor, eis-me aqui. Faz aquilo que Tu queres. Então, ative o modo descanse no Senhor. E veja o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, coloca nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida em nome do Senhor Jesus.